Ó, rapidinho. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Professor Rui Gel, Ensino Superior de Treinadores de Futebol, aula do dia 23/9, assunto crianças com TDAH no futebol. Como eu estava falando aqui antes, professores, o que acontece? Estamos tendo uma geração de crianças muito hiperativas. O celular, as questões, vamos dizer assim, eletrônicas, tá? Já nos estão dando uma certa desatenção, né, das crianças. Ainda por cima, estamos tendo alguns problemas de déficit de atenção. E o que acontece? Nada melhor do que o esporte para melhorar o foco e a concentração dessas crianças, certo? Então, o que está acontecendo e o que nós temos que ter como cuidado? Nós temos que ter como cuidado o trabalho pelo qual nós vamos executar com essas crianças. Me explico, e academicamente falando, não são crianças excepcionais, não são crianças que têm um problema que ela tenha que ficar separado dos demais, entende? Ela tem um problema cognitivo e é isso que nós vamos desenrolar a aula hoje para vocês dominarem esse assunto sobre o TDAH. Então, primeiramente, eu vou fazer uma introdução aqui para vocês, né? Fazer uma oratória, uma retórica sobre aquilo que temos, né? Vou até pegar aqui minhas anotações para não me perder, né? É o meu longo hoje. Mas dentro disso tudo, vamos compreender a questão de TDAH e também da dislexia, tá? Porque dislexia também é outro problema que nós estamos encontrando muito, certo, nas crianças ultimamente, e muito dos professores, por infelicidade, não tem esse preparo para lidar com essas questões, tá? Então, nós precisamos, sim ou sim, entende, saber trabalhar com essas crianças, tá? Então, vou fazer um breve resumo, tá? Daqui, e depois nós vamos abrir aqui para fazer um debate, né? Alguma dúvida, alguma coisa assim que possa estar surgindo durante. Mas lembrem, essa aula é muito importante que vocês anotarem, essa aula é muito importante que vocês escrevam os pontos-chave, certo? Para vocês poder, quando chegar um pai e uma mãe querer matricular a criança na escolinha, tá? Vocês já saberem que não é uma doença assim tão grave. Professora Admilson está mexendo no computador aí, está trabalhando, professor. Está tentando compartilhar a tela aí. Cancela, meu querido. Está aparecendo aqui para mim aqui. Tá, professora Admilson. Admilson Oliveira, por gentileza. Tentem não mexer muito, pessoal. Eu também tenho um problema com tecnologia. Não sou muito aquela pessoa sensacional, né? Mas ali o que precisar a gente vai ali passando para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira questão que eu quero que vocês entendam: TDAH e dislexia. Tá? Vamos entender um pouco essas questões, essas patologias, para daí nós, com o tempo, indo formulando o entendimento, que é muito importante. Então, vou pedir para vocês desliguem os microfones, fiquem atentos, não liguem, tá? Essa primeira parte aqui, professor Raimundo, telefone, áudio ligado, Sérgio, áudio ligado, desliguem o áudio, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender essas duas questões, tá? O TDAH e a dislexia, eles são transtornos diferentes, tá? Embora muito parecido, muito semelhante, é de suma importância nós termos um entendimento e o diagnóstico de cada um, tá? Então, vamos começar lá, principalmente, com o nosso foco, que é o TDAH, tá? Vamos fazer um panorama dele. Sintomas, como que eu identifico? Primeira questão, desatenção, hiperatividade, impulsividade, são sintomas característicos do TDAH, tá? Então, guardem lá. Desatenção. Aquela criança que é muito desatenta. Você fala uma coisa,
daqui a pouco você vê que parece que ela está lá com a cabeça em Marte. Aí ela pergunta uma vez ou duas vezes. Então, desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá? É a tríade principal do TDAH. Na medicina, a gente fala muito em tríade, entende? Que são sintomas correlacionados que formam uma patologia, entende? Então, principalmente quando a gente fala de hiperatividade, impulsividade e desatenção, já é o sintoma principal, tá? Então, vão anotando, vão indo, vão produzindo já o relatório, principalmente o pessoal do nível superior, tá? A causa. O TDAH, pessoal, ele tem uma origem neurobiológica, tá? Tem fatores ambientais, tem fatores genéticos envolvidos no meio? Tem, entende? Pode ter uma questão que o pai tem, a mãe tem, ele possa ter, tem essa possibilidade também, entende? Então, dentro disso tudo que a gente chama de história clínica, e vocês muitas vezes conversando com o pai, tentando entender, vocês vão relacionando, tá? A questão, quando fala, vamos falar um pouquinho da área clínica, de diagnóstico, ele é baseado em critérios clínicos, então ele vai geralmente usar essa tríade, entende? De desatenção, hiperatividade e também impulsividade, tá? Mas esse diagnóstico, ele é feito com observação do comportamento do paciente perante o médico, entende? O médico muitas vezes está conversando ali, testa para ver a atenção dele, pergunta com ele, fala com ele, com a criança, tá? Então, nisso tudo vai acontecendo o quê? O médico vai fechando ali o diagnóstico. E vocês também, através dessa mesma questão, podem identificar, entende? Às vezes, muito antes da criança ir até um profissional da área de saúde. O correto, lógico, é sempre ir, mas vocês têm que ter uma noção muito boa, né, para saber lidar com esse tipo de patologias, vamos colocar assim, tá, desse transtorno, que no caso está acometendo muitas crianças, tá? Vamos falar um pouquinho para vocês entenderem, quando se fala de terapia comportamental. Quando a gente fala em terapia comportamental, vocês vão escutar muito isso na internet, tá? Por quê? Porque isso aí ajuda geralmente a tipo, gerenciar o comportamento e desenvolver alguma habilidade de organização. Então, quer dizer o quê? O pai e mãe começam a colocar critérios dentro da casa dele para que seja um pouco mais organizado e desenvolva esse gerenciamento de organização. Entende? Porque ele é uma criança que muitas vezes, vamos supor, ele tem graus, eu vou falar aqui à frente, mas o que acontece? Geralmente é aquela criança que esquece muitas coisas fora do lugar, deixa a roupa muito onde não deve, a mãe fica louca, a mãe fala que a criança é bagunceira, é desorganizada. Então, é aqueles relapsos temporal que a criança tem, né, muitas vezes dentro de casa ou no colégio, alguma coisa assim. Tá? Na questão educacional, alguns colégios, escolas, clubes, eles têm que começar a adotar estratégias de ensino, eles têm que começar a entender isso. Certo? Por quê? Porque nossa parte no futebol é ajudar a criança nessa fase. Entende? Quando eu falo, ele não precisa treinar em separado, ele é uma criança normal, só que ele tem um grau, um déficit de atenção que nós vamos aqui, entende, valorar para vocês acabar entendendo como lidar com a situação e não acabar tratando de uma forma desigual, que esse é o problema. Daí pode o pai se ofender, pode desanimar a criança, entende? Coisas assim. Então, o que nós temos? Essa tríade sobre TDAH. Nós temos também uma patologia semelhante, que é a dislexia. Entende? E aí depois eu vou diferenciar os dois bem claro e conciso para vocês guardarem sempre. A dislexia é quando a criança tem aquela dificuldade de ler, escrever, soletrar. Entende? Apesar da inteligência normal, ou muitas vezes acima da média, ela tem uma certa dificuldade para com isso. Tem histórias na literatura, né, que diz que Einstein tinha dislexia. Vocês sabiam disso?
Algumas literaturas falam que Einstein tinha um problema de dislexia. Então, que nem eu falo para vocês, não são crianças anormais, são crianças que têm algum tipo de déficit. Guardem sempre isso, tá? A causa também, ela pode variar, mas sempre vai ser apontado questão neurobiológica, tá? E questão genética, herança de família, essas coisas assim. Então, o que acontece muito? Ele envolve muito as diferenças, tá? No processamento cerebral da linguagem e escrita. Já mataram a diferença? Ele envolve as diferenças no processamento cerebral e da linguagem escrita. Qual é a tríade do TDAH? Impulsividade, hiperatividade e desatenção. Qual que é a principal questão da dislexia? Vendo por aqui a desatenção. Soletrar. Não é da dislexia, não podemos dizer que é desatenção. É uma questão que envolve uma diferença na questão de processamento cerebral da linguagem escrita. Então, não é desatenção. Entenderam a pegadinha? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque geralmente ela envolve as duas situações e acaba produzindo uma confusão. Então, a criança que tem dislexia, a questão dela é mais o quê? A questão de linguagem e escrita. Mas o que vem a ser a isso? Ela tem dificuldade nesse processamento de informações. Entenderam? Já abro para perguntas, só vou pegar, dar uma acelerada aqui, tá? Aí o que acontece? Quando a gente fala de dislexia, guardem esses nomes, professores. Vai chegar alguma criança com isso. O pai vai querer saber se vocês entendem para matricular o filho, e vocês têm que deixar o pai tranquilo que está deixando vocês na mão de um profissional que sabe lidar com a situação. Tá? Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho do tratamento da dislexia. Ela vai mais ou menos bater ali em algumas coisas claves, como no TDAH. Intervenção educacional, programas de leitura, são essenciais para o tratamento da dislexia, mas quando eu falo programas de leitura, é uma questão assim, um pouco mais organizada, é fazer um estímulo, entende? Dela ler mais, escrever mais, para ela aumentar o poder cognitivo da fixação. Entende? Porque a criança dislexa tem esse problema. Linguagem e processamento escrita. Guardem isso, tá? Terapia da fala, como o pessoal fala, conversa muito e vocês vão escutar muito em alguns debates, né? Que em alguns casos a terapia da fala pode ser necessária. Que é fazer o quê? Ela repetir aquilo que ela está lendo. Entende? Então, às vezes, você está lá passando um cronograma de trabalho semanal para a criança e vamos colocar isso no esporte. Você está falando, vou colocar o nome aqui esporadicamente de uma criança, vamos colocar de Joãozinho. Né? Você sempre vai falar para ele, você sabe que ele tem essa patologia. O que habitualmente você vai fazer? Você vai falar, não na frente das outras crianças, mas no particular com ele. Joãozinho, você entendeu? Repete para o professor o que você entendeu. Criança com dislexia, lembre, tem esse problema de linguagem e escrita. Ela tem que repetir muitas vezes aquilo que você fala. Entende? Então, tem que ter isso na cabeça, pessoal. Entendeu? Para vocês não errarem com os pais. Se vocês errarem com os pais, aí vocês vão ter alguma dor de cabeça. Meu pai vai falar, pô, mas você não era um profissional qualificado? Entende? Aí eu vou fazer uma leve comparaçãozinha para vocês, tá? Vamos colocar assim, característica entre anos, tá? TDAH, qual é a tríade? De novo, para vocês não esquecerem, qual é a tríade do TDAH? Vamos lá. Hiperatividade, impulsividade e desatenção. Alguém outro fala da dislexia.
Dificuldade no processo de linguagem escrita. Perfeito. Professores, se vocês guardarem essas duas características entre ambas, já começamos com 50% da aula. Tá? Eu não vou falar de causa, porque causa ambos são neurobiológicas, né? Pode estar atrelado o fator genético, mas se caso algum dia, numa prefeitura, tá? Perguntarem para vocês vão fazer uma entrevista um dia numa prefeitura, lembra o que eu falo, a oportunidade bate na porta, vocês têm que estar preparados. Sempre quando for uma prefeitura, for algum órgão de Estado ou associação, pode acontecer, professores, uma hora de uma associação esportiva, tá? Querer contratar algum professor que tenha conhecimento. E aí? Eu garanto para você que vai ter 110 professores. 100 não vão saber. Entende? E na entrevista com a psicóloga, na entrevista ali no face-to-face, quando vocês fizerem essas comparações, ela vai falar assim, não, ele realmente sabe. Entendeu? A questão de transtornos e convivência entre ambos, tá? O que acontece? Nós temos que ter um plano que trate de forma abrangente esses transtornos, tá? Então, nós temos que ter o quê? Uma didática especializada para isso, ok? Alguns conceitos, assim, básicos. Eu costumo falar leve, grave, severo, tá? Mas tem, do TDAH, tem lá TDAH 1, 2 e 3. Vamos colocar assim, A, B e C. Guardem por isso. Tá? Esqueçam a sigla que vocês vão ler nas literaturas e vai pelo que eu estou falando, porque é mais fácil para vocês terem uma fixação. Tá? Vamos colocar lá, TDAH tipo 1. Predominante na criança é desatenção. Esse seria um grau mais leve. Tá? Escrevam lá. Vocês têm que sair daqui dominando isso aí. Deus me livre se acontece de entrar numa prefeitura e vocês não dominarem esse assunto. Aí, como eu digo, eu vou ser o primeiro que eu vou ficar chateado com isso. Tá? Então, primeira questão, um nível 1. Predominantemente, a desatenção. Tipo 2, vamos colocar assim, ele tem predominantemente a hiperatividade. Entende? Só que o que acontece? Ele é imperativo e impulsivo. Então, ele tem duas características. Por isso que eu gosto de guardar assim. Lembra que eu falei para vocês? Eu uso uma técnica de memotec, que a gente fala. Entendeu? Justamente para quê? Para quando vir um determinado assunto, eu puxo lá pro... como é que é? Não, tipo 1, tipo 2, tá. Tipo 1 é uma questão básica, que é a desatenção. Tipo 2, ele é imperativo e impulsivo. Anotem. Nível superior, obrigatório fazer um relatório disso daqui, viu? Tá? Facinho. Tipo 1, uma patologia inicial. Desatenção. Tipo 2, lembra, duas. Tá? Imperativo e impulsivo. E o tipo 3, que eu gosto de falar assim dessa maneira, tá? Ele é um combinado. Ele fecha a tríade completa. É a criança um pouco mais complicada. Entende? Nesse aspecto de classificação. Então, o tipo 3 seria o quê? Desatenção, hiperatividade e impulsivo. O tipo 3. Tá? Alguém repete para mim. Quem repete para mim? Pode ser, professor? Pode. Tipo 1. Tipo 1, predominante é a desatenção. Tipo 2. Tipo 2, predominante, imperatividade e impulsividade. E o tipo 3, junta-se as três, que é imperatividade, impulsividade e desatenção. Um outro professor, fala para mim a tríade do TDAH. Pode participar, professores. Professor Estranho, pode falar. Alguém fala para mim a tríade. Eu estou repetindo para vocês decorar. Impulsividade, desatenção, hiperatividade. Perfeito, professor César. Tá? Então, isso eu já estou ajudando a vocês a fazer uma prévia de um diagnóstico numa criança.
que vocês vão olhar durante o treinamento, durante o comportamento, essas atitudes. Certo? Então, é muito importante que vocês tenham o domínio dessa aula de hoje, que eu vou bater bem nessas questões, tá? Básicas para vocês, tá? Não esqueçam, guardem por tipo 1, tipo 2, tipo 3. Não falar tipo 1, tipo H1, tipo C, não. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Aí vem uma questão que eles chamam de gravidade, e daí eu vou falar para vocês. Entende que é uma questão já um pouco mais para a gente esmiuçar. Mas quando fala gravidade, tá? Tem lá o nível, o leve, tá? Que é o que nós vamos conversar agora, que é o que eu estava falando anteriormente. Quando eu falo, anotem, professores, tá? TDAH leve, coloquem assim, tá? Sintomas. Vamos falar previamente dos sintomas. Causa uma pequena interferência no funcionamento diário. Uma pequena interferência no funcionamento diário. Quer dizer o quê? Na organização diária da criança. Entenderam? Então, agora, por isso que a gente chama de leve, porque ele não chega a afetar profundamente. Então, o que acontece? Ele causa uma pequena interferência na organização diária. Tá? Que vamos colocar como primeiro, como sintoma. Desatenção, que é uma das características. Ele pode se distrair facilmente, mas consegue completar a maioria das tarefas. Então, ele tem uma leve desatenção. Entenderam? Então, por isso que no tom de gravidade, ele está classificado como leve. Ele tem uma leve interferência no funcionamento e na organização diária, tem uma leve desatenção, entende? Mas consegue, na maior parte das vezes, completar a rotina diária. Tá? Quando a gente fala em hiperatividade e impulsividade, ele tem uma questão ali que ele pode ser inquieto em algumas situações, mas geralmente ele controla esses comportamentos. Entende? Então, nessas três questões, sintoma, desatenção e hiperatividade. Vou repetir para vocês decorar. Sintomas. Causa uma pequena interferência na organização diária. Na desatenção, se distrai facilmente, tá? Mas na maioria das vezes não tem problema de não completar tarefas, tá? Ele tem uma certa, que nem falei para vocês, ele tem uma certa desorganização em grau leve, tá? Guardem por isso. Questão de imperatividade impulsionada e impulsividade, que é da tríade dele, tá? Ele até pode ser inquieto em algumas situações, mas geralmente ele controla. Então, esse é o tom leve de TDAH. Certo? Então, vocês já olham se a criança é levemente, se a criança tem uma leve desatenção, entendeu? Para vocês ir fazendo vamos dizer assim, entre aspas, o diagnóstico. Tá? Quando a gente fala, aí vem a questão de leve, moderado, tá? O moderado, aí já aumenta um pouquinho mais. Já tem uma interferência significativa no comportamento da criança. Entende? Aonde que afeta no tom moderado? Afeta na organização. Se é um pouquinho mais adolescente, sempre vai prevalecer algum distúrbio ali na questão acadêmica. Se ele é um pouco mais velho, vai afetar a questão profissional. Então, ele é moderado. Então, eu tinha uma questão de desorganização, agora, no moderado, geralmente, eu vou ter duas. Entende? Já lembrem daí, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. É a mesma maneira que eu uso para decorar quando a gente fala da gravidade moderada do TDAH. Tá? Quando é a questão de desatenção, ele tem a dificuldade de manter a atenção assim por períodos prolongados. Por exemplo, está numa palestra lá, aí ele oscila alguns períodos de atenção e desatenção. Mas você olha para ele está pensando nas estrelas, né? Eu falo, tinha uns aluninhos assim, no jiu-jitsu, que eles tinham esse problema.
né? Que aí, às vezes, você tinha que repetir, você tinha que repassar, e tudo vocês têm que, é o que eu digo, vocês têm que fazer com amor à profissão. Entende? Então, por isso que vocês estão aqui hoje. É amor à profissão. Um aperfeiçoamento que vai ajudar muitas crianças, pode ter certeza. Tá? Quando a gente fala, na terceira questão, imperatividade e impulsividade, no moderado, ele tem uma questão assim que a inquietação da criança é muito frequente. Entende? Ela tem dificuldade ali para permanecer sentada, ela tem dificuldade em prestar atenção, mais ainda, entende? Só que quando a gente fala em imperatividade e impulsividade, entende? Ela começa a revelar um descontrole, entende? Sobre atenção, foco, e vai afetando o quê? Vai prevalecendo o quê? A inquietação e a dificuldade, muitas vezes, está aqui, ó, centrado e concentrado. Entende? Você começa a notar na criança. Entende? Então, o moderado, nós já temos que ter uma atenção. Sabe aquela criança que está falando, que de repente está aqui, de repente ela está lá no fundo, depois de repente ela está lá em cima da trave? Entendeu? Então, você tem que sempre, quando você estiver fazendo uma palestra, explicando alguma coisa para uma criança, no futebol, olho na criança. Entende? Olho na criança. Sempre. Porque elas têm muita dificuldade com essa questão de focar. É uma inquietação frequente. Entende? Aí você já coloca isso aí como moderado. Tá? Aí nós vamos falar daquele que a gente não deseja, né? Não deseja que a criança chegue a esse nível, mas ela pode ter também um nível de TDAH, que a gente fala grave. Que é o quê? Aí começa a juntar tudo. Desde do sintoma, desatentação, hiperatividade, impulsividade. Vai unificar tudo aquilo que a gente reza para a criança não evoluir isso. Tá? Que é o quê? A primeira coisa, ela tem um problema de convivência social. Sabe aquela criança que nunca está enturmada? Sabe aquela criança? Vocês vão ver aquela criança que está muito ali, sempre com medo de falar com os outros. Você tem que enturmar, você tem que puxar a criança para o grupo, entende? E vocês têm que ter atenção nisso. Porque no nível de gravidade, tá? Ele sempre causa uma interferência severa no funcionamento social da criança, acadêmico e profissional. É aquela criança que está sempre... E você tem que chamar a criança. Vem cá, vai com fulano, vai com ciclano. A melhor tática é vocês usarem isso que eu estou dizendo. Quando vocês tiverem ali o olho clínico de bater e falar, essa criança, ela tem um nível de TDAH, talvez do moderado para grave. Então, eu tenho que chamar ela. 3-3, todo mundo. Aí você vai ver que a criança vai ficar olhando para tudo quanto é lado. E ela não se decide, ela não tem iniciativa, ela não tem muita amizade. Você tem, como professor, a obrigação de saber chamar a criança e falar, fulano e ciclano, vai com Deltrano. É obrigação sua de treinador. Pouco a pouco, professores, quando vocês começam a tomar essas atitudes, a criança ela começa a romper. Entendeu? Essa bolha que está no ciclo dela. Vocês me entendem? Você olhou, já sei que tem 2 ali que tem problema de se enturmar, tem problema de comportamento social, não vai bem na escola. O que você faz? Você enturma ela. Responsabilidade sua como professor. Enturmar essa criança. Entenderam? Então, muito importante vocês terem essa percepção. Outra coisa, lembre, no grave, tá? No nível de gravidade máximo, vamos colocar assim, pode colocar 1, 2 e 3, como eu faço também, tá? A desatenção dela é extrema, como eu falei anteriormente. A desatenção é extrema, a sociabilidade com os coleguinhas é extrema, entende? Ele vai exigir de vocês um pouco mais de atenção com o elenco, principalmente se for escolinha, tá? Que é onde geralmente vai aparecer mais, tá? Então, tenham esse tato, tá ok?
Quando eu falo em imperatividade, aí vocês já imaginam, né? Comigo, né? Quando eu falo em imperatividade e questão que seja de ser inquieta, você vai perceber o quê? Que o dominante nessa criança é o comportamento o quê? Impulsivo. Ele é muito inquieto e muito impulsivo. Impulsivo demais. É aquele amiguinho que geralmente qualquer coisa briga, qualquer coisa já xinga o outro. É um sistema que ele tem de autodefesa por causa da impulsividade. Então, ele não raciocina. Vocês lembram, vamos falar um negócio aqui entre nós, que somos aqui mais antigos. Vocês lembram no passado, as pessoas falavam muito, ó, antes de você tomar uma decisão, respira, pensa, para depois falar? Vamos falar entre nós aqui, professores, tá? Vocês lembram disso? Muito no passado, talvez até um pai, uma mãe, alguém falava assim, ó, respira, não responde agora, respira, pensa. Pensa no que você vai falar. É justamente para quê? Para controlar essa impulsividade. Tem adultos, eu vou colocar isso aqui agora no plano adulto, tem adulto que tem TDAH e não sabe. Tem um professor que muitas vezes ele recebe uma notícia, ele fala ou ele é coibido, ele já solta as ferraduras. Não acontece comigo, né? Porque senão eu expulso do curso no dia. Mas o que acontece? Você vê no dia a dia, no seu círculo de amigos, repare que você sempre vai ter um amigo que não pensa para falar. Entende? Aí vão dizer assim, não, fulano não dá para conversar porque ele fala na cara, aí a pessoa fala, não, eu só falo a verdade, eu falo que ele tem... Essa pessoa tem um transtorno de impulsividade. Você vê muito isso em adulto. Isso foi uma criança, né, que veio com o tempo evoluindo com esse problema e não teve ciência, entende, de fazer um tratamento acompanhado, né, aí pelo um psicólogo, um pediatra, entende? E acaba acontecendo o quê? Ele chega na fase adulta, a pessoa fala uma coisa, ele já dá uma ferroada. Entende? Aí o professor Raimundo fala para o Luiz Gustavo, ó, professor, troca esse óculos. Por quê? Vai me dar outro? Você vai me dar outro óculos de presente? Você vai não sei o quê? Ah, escova essa careca, põe cabelo. Falou assim, que nem eu disse para vocês, alguém tem um tom de TDAH. É muito descontrole com a questão de impulsividade. Pessoas que repetidamente falam sem pensar. Se ofendem demais. O adulto que se ofende demais, o adulto que não consegue escutar direito, que te responde, ele tem um grau de impulsividade avançado. E isso, se você fizer uma anamnese nele, pode sim ou não chegar a um tom, entende, de TDAH. Entende? Não tem pai que é assim, você vai falar, ó, vou colocar o teu filho na lateral direita. Mas por que você vai colocar na lateral direita? Aí o pai está nervoso. É um grau de impulsividade, não quer dizer que ele tenha TDAH. Entende? Mas, geralmente, o TDAH e a impulsividade, ele é constante na pessoa. Entende? Então, em adultos, você vê muito isso. Né? Que, infelizmente, naquela época, nossa, né, que são mais antigos aqui que a maioria, eu, professor Zé Carlos, Raimundo, Luiz Gustavo acho que é mais novo, né? Luiz Gustavo já tem 40? 45, professor. Aí, não, já está na nossa média. Entende? Então, você sempre vai ver isso em adulto. Por que eu estou falando do adulto? É porque, geralmente, quando você vê ações constantes, você vai sempre olhar para o filho dele. Por isso que falo muito. Você quer saber como é que é o filho? Muitas vezes você olha o pai e a mãe e a educação que é dada em casa. Tríade. Para vocês. Entende? Você olha o pai, você olha a mãe e a educação dele, como é em casa, você já sabe como é o comportamento dele em campo. Entende? Por isso que eu falo que é uma aula muito importante para vocês entenderem essa questão. Tá? Então, guardem isso. Na questão mais grave, inquietação constante, impulsividade, entende? É os fatores, assim, dominantes. Tá bom? O professor Felipe, gostaria de comentar?
Só um parênteses rápido. Bom, talvez eu até tenha algum índice de DTH, porque se deixar eu faço tudo no mesmo dia. Talvez até eu tenha algum índice. Mas pronto, não é essa parte, só para quebrar o gelo. Nós temos que prestar atenção em dois fatores quando nós analisamos uma criança. O fator, que é exatamente as explicações do Rui, o fator daquela criança que fala muito, quer participar de tudo, quer ser a primeira a sentar na fila, a primeira a ser servida, e aquela menos que quer menos ser servida. Entende? Aquela que não entra na fila, que não está prestando atenção no que tem que fazer. Por exemplo, entra na biblioteca, cada um pega um livro. Ela está na mesa esperando alguém levar ela, enquanto todo mundo já está lá escolhendo o livro, já está discutindo. E tem aquela criança que, eu já sou o primeiro a escolher, já sei onde é que está meu livro, nem esperou a professora falar ainda, ela já está lá na prateleira. Então, vocês têm que ter atenção aos dois detalhes. Aquela menos e aquela que já quer ser a primeira em tudo. Então, dois casos, né? Um longe do outro, vamos dizer assim. A mesma coisa, estamos falando do mesmo problema, só que diferente um do outro. Tá? E a outra coisa que eu queria alertar é que quando nós fomos conversar com os pais numa abordagem desse tema, o que nós vamos escutar do pai? Isso aqui já é uma autocrítica aos pais. Meu filho tem a personalidade forte. Todo pai fala isso. Todo filho tem uma... pai, todo filho tem um tipo de personalidade. Seu filho pode ser mais tímido, seu filho pode falar menos, pode falar mais, enfim. Então, saber conversar isso, para não chegar, seu filho tem personalidade forte. Tá? Então, não é bem assim. Cada um tem um tipo de personalidade. Não é porque é muito tímido, que é menos comunicativo, ou que é menos inteligente. Não existe fatores. Tipo de personalidade e maneira de ser e estar. Tá? Tá. E só para fechar, o futebol é uma das melhores esportes no combate, né, na melhora do TDAH. E a bateria também. Tá? O instrumento de bateria, eu toquei bateria, né? Não como o Phil Collins, mas tentei tocar igual. Eu, quando fazia aula de bateria, a bateria envolve muito o sistema nervoso. Você tem que mapear a música, aí você tem que ouvir todo o instrumento, sim, mas a bateria, ela obriga você, assim, a ter vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, ela mexe com vários sentidos ao mesmo tempo, do ouvir a executar a mão, o pé, o pedal, o posicionamento, é muita informação tocar a bateria. Então a bateria é ótima nesse sentido, porque mantém a criança ali focada ali, diferente de outros instrumentos que tem um pouco mais de distração, tá? Então é isso que eu queria falar. Então, quando o pai falar personalidade forte, tem que saber argumentar. Falar, pai, olha, personalidade é uma questão que difere de criança para criança. Não existe isso de personalidade forte, fraca, não é bem por aí. Então, só para ficar uma autocrítica aí para quem estiver conversando com o pai um dia. Isso, só fazer um adendo, o professor Felipe. Na medicina, a gente não trata essa criança que ela é muito assintosa como TDAH, a gente trata como excesso de ansiedade. Uma criança ansiosa. Entende? Então, tipo, muitas vezes aquela criança, que nem o professor falou, e muitas vezes na fila quer ser a primeira, quer responder na frente dos coleguinhas, tal, ela é uma criança ansiosa. Como que você vai diferenciar ela? Alguém me fala? Sim, não vale o professor Felipe. Não vale o professor Felipe. Alguém sabe diferenciar? Professor Raimundo? Professor, antes de dar a resposta, eu quero fazer um adendo que no Brasil são 2 milhões de pessoas com TDAH. E que essa tríade que o senhor colocou aí, ela também varia da essência da criança, pelo aspecto familiar, a criação familiar que atrapalha, porque a maioria dos pais, entre aspas, devido à sua situação de sobrevivência, eles não dão uma determinada atenção a seus filhos dentro de casa, fica mais exposto para a escola, e o mundo da escola é um mundo mais fechado, porque o professor entra na sala, sai para dar aula, e o garoto ou a garota fica ali junto com os outros, e aí onde aparece o problema do bullying e outras coisas. E isso vai complexando a criança. Tá entendendo?
E voltando à sua Só um pergunta... pouquinho, professor, só para não te cortar, na sua retórica, só vamos colocar uma coisa. Por isso que eu falei ali da questão familiar. Você olha o pai, você olha a mãe, você olha a condição da educação familiar, você já vê a condição da criança. Entende? Quando a gente fala em fatores ambientais, que nem eu falei no início da aula, o fator ambiental, ele entra família, sociedade e escola. Entende? Então, em qualquer tríade, de qualquer patologia que seja de transtorno, quando a gente fala ambiental, o que vocês têm que entender? Que são fatores de ambiente, já diz, mas tem que explicar para a gente entender o raciocínio. Então, quando fala ambiental, é onde a criança está inserida. Onde Isso a criança mesmo. está inserida? Escola, casa, entende? E social. A comunidade, né? O lugar onde ele vive, né, professor? Por isso que quero fala salientar, ambiental. Quero salientar também que esse problema de TH, ele afetou mais dos anos 2000 para cá. Aumentou devido muito. a essa complexidade de ambição do ser humano em correr atrás de suas necessidades para a sobrevivência e deixou assim um pouco de lado a família. Vamos corrigir, desculpa, vamos corrigir, não é isso. Desculpa, não é isso. É fator neurobiológico. Pode ser, professor. Aí, você está falando pelo lado acadêmico. Não é pode ser, professor. Não é. É fator neurobiológico e genético. Entendeu? Essa questão de o pai e a mãe correr demais, gerar TDAH, não. Isso aí é um fator neurobiológico. Mas vamos considerar que influencia, né, professor? Não, mas aí é o ambiente, é aquilo que eu disse no início. Pode ser. Fator Pode ambiente. Ser. Não é, pode ser, professor, é. Na medicina, a gente tem um negócio muito bacana, que a gente fala, guarda isso aqui que eu vou falar, professor, que um dia você pode escutar. Na medicina tem um lema que ele fala assim, a clínica é soberana. Guardem isso. O dia que o médico falar para vocês, mas eu vou contar para vocês a história da clínica soberana, rapidinho. Dia 12 de abril, eu falei para o professor, eu contraí dengue. Estava mal. O meu exame, professor Raimundo, de sangue não apontava dengue. Teste de farmácia não apontava, hemograma não apontava, nada apontava. Como que foi feito o diagnóstico? Pela clínica. A clínica é soberana. Entende? Porque daí a tríade, aí os fatores de signos e sintomas fecham o diagnóstico. Entende? Então, na medicina, a gente tem um negócio assim muito conciso. Entende? Com isso. Fala assim, a clínica é soberana. Mas o meu hemograma não deu que eu estava com dengue. Tá, mas qual que é o diagnóstico diferencial? Vamos ver, tal. Não, mas não deu isso, não deu aquilo. Mas todos os teus signos e sintomas são de dengue. Aí o meu diagnóstico foi fechado com dengue. Entendeu? Guarde isso. Tá? E toda vez que falarmos fatores ambientais, vocês coloquem casa, escola e o aspecto, amigos, tudo que é externo ou ambiente interno. Então, é considerado o quê? Fatores ambientais. Tá bom, meu querido? Pode continuar. Quando eu falo pode ser, é força de expressão, professor. Agora você é professor especializado em futebol internacional. Agora não existe. É a força da expressão. Eu, inclusive, tenho um hábito de tudo que eu falo na aula, que eu comento, eu digo assim, entenderam? Eu tenho a mesma questão. Então, voltando ao assunto aí, professor, tudo que o senhor falou, eu concordo plenamente, mas o meio em que vive o ser humano hoje, ele tem uma influência muito grande, não só na escola, na família, como na comunidade, como o senhor falou aí, dos amigos, principalmente na geração aí vou colocar assim, dos 9 aos 14 anos, sem falar do problema tecnológico, que é o fator celular e outras coisas que aparecem. E isso cria esse fator. Isso, então, só ali deve, talvez, não sei onde está fazendo a pesquisa, ele fala muito de 9 a 14, mas a manifestação, ele começa com 6. É isso mesmo. Não sei onde está fazendo a busca. Mas ela se prolifera, né? Até os 14. Ele começa ali nos 6 anos. Entende? Uma coisa que eu vou falar para vocês, pessoal.
particular, tá? O que eu estou falando para vocês, eu assumo. Quando vocês verem uma criança que ela tem muita história, entende? Que ela, às vezes ela fantasia as coisas demais, essa criança tem um prognóstico possível de TDAH. Para vocês entenderem bem, ela é uma criança que ela, muitas vezes, ela prefere ficar sozinha, e ela fica sozinha pensando num ambiente que não está à volta dela. Entende? Ela tem uma imaginação muito fértil. Entende? Por isso que você vê ela sempre isolada. Vocês viram uma publicação no meu Facebook do Kenny Weavers? Que ele está com uma roupa normal, uma roupa pior do que uma normal, sentado numa cadeira e olhando na rua. Depois se dá uma olhadinha lá, acho que deve estar destravado. Até coloquei assim, às vezes só precisamos de alguns momentos para refletir. Existem várias fotos, vou dar ele como exemplo, tá? Existem várias fotos dele em ambiente que ele está sentado olhando para o nada. Arrisco dizer que ele tem um grau leve. Arrisco dizer. Entende? Por quê? Porque eu tenho um grau leve também de TDAH. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, eu aprendi que a minha maior força com isso era a organização. Então, ninguém melhor para falar na aula de hoje, não estou falando de vocês, estou falando como paciente. Tá? Ninguém melhor para explicar para vocês hoje sobre isso do que eu. Era uma criança totalmente desorganizada, deixava, e eu fui aprender isso numa geração que já não se falava. Imagine, professor Raimundo, você fazer um autodiagnóstico de você, falar, tem alguma coisa errada comigo. Sabe assim, professor? Você fala assim, não sou normal, tem alguma coisa errada comigo. Eu pensava assim, puta, eu tenho uma criatividade tão grande, eu olho as coisas, já procuro uma solução, eu olho outra coisa, procuro uma solução, mas eu tenho uma desatenção nisso, eu tenho uma desentação naquilo. Eu falei, não, eu tenho alguma coisa. Não é possível. E vou falar para vocês, eu fui descobrir o que eu tinha depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos de idade que eu fui descobrir o que eu tinha. Entendeu? Então, só que o que foi o meu forte? Foi justamente entender o meu problema e criar cronogramas. Entende? Então, eu tenho meu cronograma de estudo, eu tenho meu cronograma de trabalho, eu tenho meu cronograma de aula, entende? E tenho um raciocínio além do normal. Então, por isso que eu falo para vocês, não é uma criança comum, porque eu não sou uma pessoa comum. Entende? Com muito orgulho eu falo isso. Eu me diagnostiquei com isso, eu fui procurar entender o meu caso, e eu fui procurar fazer o quê? Tentar lutar contra. Você imagina, já depois, a maioria que sabe, né? Eu fui para a medicina depois de 40 anos de idade. Você imagina eu competindo com pessoas que tinha lá, não é competir, né? É tipo chegar à fase final, mas com outros colegas que nunca tiveram, mais novos, e conforme vai passando o tempo, você tem dificuldade de aprendizado. Isso é fato. Só que sempre suplementei, sempre tomei vitamina, sempre pautei em criar técnicas de memorização. Hoje o que eu sei no futebol são por técnicas de memorização. Outro dia até falei, não sei se o professor Raimundo lembra, eu só consigo decorar aquela questão da formação, da base da formação abrangente, quando eu lembro da questão tática. Aí já me vem os outros. Tático, técnico, físico e mental. Até falei isso. O professor Raimundo, o professor Luiz Gustavo estava na aula. Entende? Então, eu criei técnicas para isso. Então, para eu terminar o curso de medicina, você imagina o que eu tive que fazer. Entende? Provas que no curso de medicina, meu amigo, dá vontade de sair correndo. Então, eu sou a prova que a criança consegue. Tem até um outro professor da aula anterior que ele falou que tinha um leve grau de TDAH. Professor Zé Carlos? Professor Zé Carlos que falou? Não foi mais alguém, professor. Não foi o professor Zé Carlos. Olha como é que eu tenho a cabeça. É um professor que tinha uma sigla, acho que GS. Tá desligado o professor Zé Carlos? Tá desligado? Desligado o áudio. Eu também tenho, professor.
É um moreno que estava na aula. Isso, eu lembro que tinha. Então, todos nós, quando nós conseguimos nos organizar, a gente consegue ir à frente. Agora, professor Zé Carlos, professor Raimundo, se eu me desorganizar um dia, quebra minha semana toda. Entendeu, professor Luiz Gustavo? Então, por isso que às vezes eu sou muito incisivo quando eu passo alguma coisa para vocês. Vocês têm que decorar aquilo, ver aquilo e deixar eu seguir meu barco com as outras coisas. Entende? Professor, você tem duas coisas que eu observei nesses 2 anos, quase 2 anos. O senhor é perfeccionista e é estilo Caxias, como que participou do Exército, gosta das coisas ali. E eu participei do Exército, por isso que muitas coisas eu sigo, até converso com os amigos aqui. Uhum. Não, é o bacana, por quê? Porque eu comecei a me cobrar. Entende? Eu comecei a fazer cobranças de mim. Sabe, professor Ramon? Eu comecei a cobrar ser mais perfeccionista no trabalho, ter mais organização. Ali tem professor que tem 10, 15 grupos, eu abro meu celular para vocês, eu tenho 75 grupos. Não participo de todos, do curso. Entende? Então, o que eu falo para vocês, se tiver algum adulto aqui, essa noite de hoje, que tem esse problema, já vai se corrigindo com esse fator, né, que estamos aqui, o professor Raimundo, o professor Zé Carlos, Luiz Gustavo, né? Aqui estamos dizendo, entende? Que a organização, ela faz parte de uma melhora dessa sintomologia. Entende? Então é bacana, porque aí a gente vai entendendo que as coisas têm solução, né? Ela, tipo, tem solução. Agora eu vou falar uma questão ali rapidinho para não perder o foco, senão daqui a pouco eu esqueço também. Por isso que eu tenho que manter a linha, né? Quando a gente fala em estratégia de aprendizado, tentem sempre, pessoal, dividir tarefas. Tá? Essas tarefas vocês colocam, num primeiro plano, etapas menores. O que acontece? Divida as tarefas, quando for assim, tarefa muito grande, tá? Divida ela em partes menores e de forma que a criança possa gerenciar. Vou te dar um exemplo, tá? Ali, em vez de pedir para uma criança ler um capítulo inteiro de um livro, você peça para ela ler uma página ou um parágrafo de cada vez. Fragmentar, professor Volney, perfeito. Tá? Dentro disso, a gente tem uma questão positiva, de estímulo, que é o quê? Você recompensar a criança, quando ela consegue cumprir esse tipo de tarefa. Entende? E recompensar, pessoal, é um negócio que está em falta na humanidade, que é um simples elogio. Parabéns, João. Porra, parabéns, cara. Que bom que você fez a tarefa. O professor está orgulhoso de você. Ó, parabéns por você ter treinado hoje bem com teus amiguinhos, não ter esquecido da tua função. Você estimula através de um elogio, através de um adesivo que você tem o BS, eu vou até levar para onde eu estou hoje, tem um adesivo, assim, de um troféu para criança que toma uma injeção, entendeu? Tem lugar que dá até medalha para a criança. Isso é um reforço positivo. Isso serve muito para as crianças que têm essa tendência da desatenção. Entendeu? Então, isso chama reforço positivo. Olha que bacana. Tá? Então, lembre sempre do que? Fazer uma fragmentação daquilo que vocês estão direcionando a criança. Tá? Isso é uma das melhores. Eu poderia falar para vocês 10 estratégias. Mas essa de você dividir, fragmentar, elogiar e incentivar, pessoal, não tem preço. Entende? Não tem preço. Quando você faz isso, o nível de dopamina da criança vai lá em cima, entendeu? E ela cria aquele estímulo, aquele prazer em se organizar. Entende? Quando a gente fala da parte de aprendizado, entende? Lembre sempre de coisas claves, que é o quê? Sempre que você for dar uma instrução, clara e concisa. Dê a instrução, tipo, simples e direta. Não faça rodeios. Não, porque agora nós vamos correr, porque o correr... Não, nós vamos correr para melhorar a nossa função aeróbica. Vamos lá, pessoal. 2 a 2, fulano, ciclano. Bora, vamos lá. Instrução simples e direta. Entendeu? Essas questões a gente coloca como instruções concisas.
Então, quando eu falo inconciso, quer dizer simples e direto. Tá? Então, na estratégia de aprendizado, coloquem lá. Tá? Clareza e concisão. Direto e simples. Tá? Não esqueçam disso. Quando a gente fala de métodos, tá? Aí vamos colocar as palavras ditas no dia de hoje, multissensoriais, entende? É muito importante vocês saberem que, com isso, usa sempre o quê? Use diferentes sentidos para ensinar. Quando a gente fala em multissensorial, quer dizer você usar vários aspectos, não só de audição, mas de visão, tato. Mas no futebol, praticamente, nós vamos usar o quê? Visual e auditivo. Esses dois sensores cruciais no ensino do futebol. Entende? Uma coisa que o pessoal usa muito no futebol para criança que tem esse problema, que não são todos os lugares, mas é gráfico colorido, coisas assim que prendem a atenção dela. Entende? Mas estimulem a parte visual e não somente a parte auditiva. Tá? Outra coisa, se caso vocês pegarem uma turma, um dia que tenha que dar uma palestra, que tenha que falar alguma coisa, que durante muito tempo que a gente fala assim, referente a uma palestra que você vai dar para as crianças sobre futebol, ela é muito longa. Usa sempre, professores, pausas frequentes. Sempre. Sempre, 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 sempre. Entende? Se for o estudo, se for ali, faz ali uns 20 minutos, entendeu? Ali, daí faz uma descontração, entende? Fala uma outra coisa, porque o correto, eu vou falar uma coisa para vocês, dentro do futebol, não dê palestra mais do que 30 minutos. Vou ser bem sincero, criança não aguenta. Entende? Então, faz ali 10 minutos, dá uma distraída nelas, tal, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Então, reparta a sua palestra. Isso é uma técnica minha. Tá? Inclusive, eu uso para estudar. Reparta o tempo, 10, 10 e 10. 30 minutos quando você for fazer alguma coisa com uma criança. A criança no futebol, na idade que elas estão, se é escola, ela está louca para chutar a bola. Se é uma categoria de base, pessoal, 30 minutos, 45 estourando. Entende? Faça, como diz ali o professor anterior, né? Ali que falou, utilize a técnica da fragmentação. Entendeu? Isso é muito importante. Então, o ambiente que você está de estudo, ele é muito importante, que não tenha som exterior, que você esteja fechado, que ninguém esteja com o celular. Entende? Então, isso é muito importante para a fixação. Então, ela não pode ter o quê? Algum tipo de distração enquanto você está falando. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que vocês têm que desenvolver. Desenvolva o hábito, quando você estiver falando numa palestra para as crianças, olhar para todos. Olhar o que está no fundo, olhar o que está no primeiro, olhar o que está no teu canto superior, no canto inferior. Você tem que olhar para todos. Por quê? A criança, muitas vezes, quando ela vê que você está prestando atenção nela, ela se concentra mais. Guardem isso. Quando muitas vezes vocês estão falando e olha só para um lado, só para cá, e às vezes, vou contar uma técnica para vocês. Eu acabei de usar a técnica na aula. Que técnica foi essa? Eu usei uma das técnicas, que você usa muito em aulas longas. Muitas vezes você está falando aqui, o professor Zé Carlos, o professor Luiz Gustavo, o professor Felipe Andrade. A pessoa fica atenta. Eu falei Felipe Andrade, o professor já olhou. Tá entendendo? Isso são técnicas que são aplicadas. Uma coisa depois eu vou falar sobre andragogia e pedagogia. Eu vou explicar melhor para vocês. Mas tem um sistema didático para criança, tem um sistema didático para adulto. Então, numa palestra, você está olhando e está falando, porque tal coisa, o professor Cláudio, lá do Rio Grande do Sul, falou tal coisa assim, o professor já, olha para a câmera, que nem aconteceu agora. Isso é muito utilizado para você fazer com crianças. É a melhor estratégia que tem numa palestra. Entende? De repente você está falando lá, e fulano? Aí o Luizinho já vai olhar. Aí, professor, então, por que você tomou o cartão amarelo?
Ai, professor, eu briguei com o árbitro. Ai, professor, então faz com que eles participem indiretamente da palestra de vocês no futebol. Entende? Alguma questão que você está falando, tática, técnica, faz ter uma participação para quebrar esse gelo. Pode notar, ó, já são 1h10. Tem 81 alunos. Não saiu ninguém. Você prende atenção quando você fala a pessoa, você esminucia aquilo que você está dizendo, você mostra conhecimento, você mostra que você preparou uma aula. Isso prende atenção. Criança, mesma coisa. Lembra que o adulto, principalmente o homem, ou como diz algumas pessoas conhecidas, homem de 40 anos é uma criança que não amadureceu ainda totalmente. Tem gente que fala assim, da nova geração, né? Então, guardem isso como estratégia principal, tá bom? Vou chamar rapidinho aqui quem levantou a mão. Professor José Carlos? Áudio, professor José Carlos? Está ouvindo agora? Perfeito. Então, professor, por incrível que pareça, eu descobri que eu tenho TDAH aos 54 anos de idade. E antes eu vivia me perguntando por que eu tenho esse problema. Eu começo a fazer uma leitura e eu já começo a pensar lá na frente. Entendeu? Uhum. Por exemplo, se eu estou dando aula aqui, se eu está falando sobre um determinado assunto, eu já estou pensando lá na frente naquilo que você está falando. E aí isso acaba atrapalhando, né? E é complicado. Outro problema que eu tenho é questão organizacional. A minha casa, se o senhor vier na minha casa hoje, daqui a 5 dias, se o senhor voltar aqui, o senhor vai ver que está tudo diferente. Porque eu fico mudando constantemente. Hoje eu achei que o sofá está bem aqui, está ótimo, gostei. Daqui a 3 dias eu vou achar que esse sofá não está legal no lugar onde eu botei, eu vou botar para outro lugar, entendeu? E é uma coisa assim meio estranha. E eu ficava, às vezes, me perguntando por que isso. Até mesmo na hora de dar aula, às vezes eu começava a dar um tipo de treino e no meio eu mudava. E aí depois eu acordava assim, nossa, eu mudei o treino e nem percebi. Né? E eu fiz um curso agora lá na Medicina Academy, né? Do Dr. Clóvis, muito meu amigo. Um abraço para o Dr. Clóvis, se ele assistir esse vídeo futuramente, tá? Ele está aqui, ó. Dá para olhar aí, né? O certificado dele é lindo. O Dr. Clóvis é fora da curva. Ele eu descobri os meus problemas e descobri que ele tinha TDAH. Ele passou para a gente lá o nome agora, os critérios de diagnóstico. É tipo um teste, né? Critérios de diagnóstico. Que você vai lá, tem as perguntas e você vai respondendo e existe uma porcentagem para cada tipo de resposta que você dá. E no final, você faz lá o montante e aí você vai descobrir. Eu descobri isso agora. E aí eu estive conversando com ele e ele me explicou tudo e falou que eu tenho esses problemas que eu tenho é exatamente porque eu sou um TDAH. Não sei se o Dr. Clóvis te falou, mas no próximo curso você comenta com ele. Nós somos oriundos da mesma faculdade de medicina. Sim. Inclusive, teve um curso que eu fiz com você e ele junto, né? Nós somos da mesma faculdade. E essa é a especialidade do Dr. Clóvis. Nós somos oriundos da mesma faculdade, tudo, mas ele é um psicopedagogo muito elogiado, sabe? Muito elogiado mesmo, sabe? Mas que bom que você conheceu ele e que bom que você faz no próximo curso. Eu conheci ele através de você, que me indicou um curso lá. Eu fiz o primeiro e eu já estou no 5º, já vou para o 6º. Próxima vez você manda um abraço para ele. Falou, o doutor Rui Gel mandou um abraço para você. Falou que você é fera. Ele é um cara fora da curva, muito bom. Tá? Obrigado, professor. Deixa eu só chamar aqui. Tá? Pode concluir, professor. Pode concluir. Sobre essa questão de diagnosticar, né, os alunos, e a gente
cuidado, porque tem pais que ameaçam até processar a gente. A gente fala que os filhos deles têm algum problema desse, e aí a gente tem que ter muita cautela em conversar com eles. Depois eu vou explicar para vocês sobre isso no final da aula. Já tive esse problema aqui, mas graças a Deus que o laudo médico me amparou, né? Eu pedi que a mãe fosse a mãe. Então, já que a senhora está brava comigo porque eu estou falando isso, então você vai lá e não custa nada você fazer, ir no médico e tal, e depois ela veio, né, para o Supremo pedir desculpa, porque realmente foi comprovada. Mas era uma coisa que estava na cara e ela não queria aceitar. Entendi. Que bom, professor. E agora com o outro curso, mas esse agora já estamos criando uma estratégia. Deixa eu chamar a professora Ana. Professora Ana, tudo bem? Professora Ana Raquel? Professora Ana Raquel? Levantou a mão e sumiu? Pode voltar aqui, doutora Ana. A professora formanda de dezembro também, novembro. Baixou a mão. Ligar o fone. Acho que sumiu aqui. Oi. Voltou. Você que estava fugindo, professor. Pode falar, professora. O professor Felipe tinha comentado sobre a questão familiar ser muito importante. Quando eu trabalhei na escola aqui, da rede municipal, né, a gente tinha muita dificuldade com a questão familiar. Na verdade, a gente tinha mais dificuldade com a família do que o próprio aluno. Então, assim, às vezes o aluno ia para a minha aula, a gente ficava mais tempo conversando, assim, sobre o que ele queria, sobre o projeto de vida, sabe? Aluno mesmo, assim, de 5 até 10 anos de idade. Mas a gente tinha o problema maior era com a família, que às vezes não aceitava, porque é uma escola de zona periférica aqui da cidade, e aí a gente tinha mais dificuldade com a família. Pô, eu fiquei sabendo, assim, posteriormente, do caso de um pai até que batia na criança, porque não aceitava. Claro, a questão do filho dele não era TDAH, né, mas era autismo, e aí, sabe? Aí ficava falando que, acho que o filho dele tinha entre 6 e 7 anos, e aí falava que era frescura, que não sei o que lá, e aí às vezes o filho dele ficava tão retraído na minha aula, tão retraído, que o que eu passava para ele na aula não era sobre esporte, às vezes ele só ficava do meu lado conversando, queria só conversar, porque a nossa questão familiar, e a questão que o professor Felipe comentou é sobre a abordagem familiar, sobre como que você vai colocar, porque na escola você está muito mais próximo disso, né? E aí, como que você vai colocar o pai e a mãe que trabalham o dia inteiro, que seu filho é autista, seu filho tem TDAH, sabe, dá aquele medo de reagir, meu Deus, e agora eu tenho um filho deficiente, a maior parte deles fala, meu Deus, meu filho é deficiente, como que eu vou fazer nessa situação? Às vezes não é nem nada disso, é só um mero detalhe que para a gente não faz diferença. Claro que vai fazer diferença na tua abordagem com o aluno, mas se a gente continuar tendo mais dificuldade com os pais do que com os próprios alunos, a gente tem um triste fim, como diz a história, a gente tem um triste fim. Sem dúvida. Vou contar uma coisa para a professora Ana Raquel e para vocês. Na área de pediatria, tem muita gente que não gosta de trabalhar, sabe por quê? Porque muitas vezes o problema não é a criança, é o pai. Os pais. Entende? É lógico, é filho, é tudo tal, mas é complicado. A área de pediatria a pessoa tem que gostar. Entende? Porque os pais são o problema. Aquele vídeo que eu coloquei no grupo, falando sobre o comportamento dos pais durante os jogos, vocês não têm ideia como isso repercutiu. Vocês não têm ideia como repercutiu aquele vídeo. E se vocês não têm, coloquem, tá? Nos grupos de pai, para eles verem, para eles entenderem que não tem que estar gritando para a criança chutar, para a criança cruzar, para a criança... Naquele vídeo eu explico todos esses detalhes, entende? Então, até na escola do meu filho, descobriram o vídeo. Não sei como chegou na escola do meu filho. Entrei na escola de futebol dele, esse vídeo chegou lá. Entende? Falando sobre isso. Então... Eu coloquei em todos os grupos que eu participei, e olha, foi assim, top. Chegou, e obrigado aí para quem divulgou, tá? Porque, na realidade, é para educar os pais. O pai não atrapalhar a criança. Entende? Mas... Pois tá certo? Gente, só complementando, eu vi um professor no chat aqui falando sobre falar isso com os pais e ser motivo de sumiço. Eu passei por isso na escola. Eu dava aula de judô na escola, né? Não dava aula diretamente de futebol, mas
Eu passei uma simples atividade para casa, atividade de pintar, professor. No outro dia cedo, 7 horas da manhã, a mãe estava me esperando na porta da escola para conversar comigo, para brigar, por que eu tinha passado atividade para a filha dela fazer em casa, por que isso, por que aquilo. Eu só falei assim, olha, eu só converso na presença da minha coordenadora, porque assim, você tem que ter um respaldo, porque Sim. Principalmente quando você trabalha em zona periférica, os pais estão, parecem que assim, virados nos etélios. Assim, já pega 7 horas da manhã, os pais estão loucos para deixar os filhos na escola, não quer saber de menino em casa. Sabe? Parece que os pais, a vida está tão acelerada que os próprios pais não querem os filhos. É obrigação da escolinha, é obrigação da escola regular, é obrigação dos clubes educar a criança. Sim. Como? Parece assim, meu Deus, o professor ele é obrigado a fazer 200 funções ao mesmo tempo e a principal delas é educar. E eu sempre bati nessa tecla. Quando eu trabalhei numa escola particular também, em outra escola, né? Eu tinha um aluno que ele era da minha turma, só que eu só dava aula para ele uma vez por semana, né? E ele tinha autismo. A mãe dele me procurou, perguntando se eu não podia mudar com ela junto para o Pará, né? Para o estado do Pará. Eu sou do Tocantins, se não podia mudar com ela junto para o Pará. Porque esse menino nunca quis dar aula de ninguém e ele não queria sair da minha aula. Era que bacana. Sair da minha aula, mas eu ficava, caramba. Mas a função de educar é a principal, assim, do professor de educação física, sabe? Sim, entendo. Agora, só aqui responder, professor, um comentário ali que eu não tinha visto no chat, do professor João Ronaldo, que ele escreveu assim: fiz um comentário com a mãe sobre a dificuldade que eu estava tendo em envolver o filho dela, e isso foi motivo para deixar a escola de futebol. Professor, eu digo uma coisa para você. Toda vez que a gente vai falar do filho de alguém, a gente tem que se pôr no lugar. Primeira coisa, você tem que se colocar do lado de lá. Você pensa como que é no hospital, você dá a notícia da morte de um parente. O filho que está ali, você não sabe que o médico muitas vezes chora junto. Entende? Porque a questão, não estou falando que faltou humanidade, tá, professor João Ronaldo? Mas entenda uma coisa, você tem que falar como se você estivesse recebendo a notícia. E outra, conhecimento para dar a notícia. Não estou falando que você não tenha, mas você tem que conhecer do assunto para falar. E até mesmo a forma que você fala, entende? Pode definir se o pai vai investigar, se o pai vai desanimar e fazer o que fez. Tirar a criança da escola. Entende? Então, de repente, faz uma análise, professor João Ronaldo, para ver se a forma que você conversou talvez não tenha sido, no entendimento dela, uma forma apropriada. Porque era o contrário. Aí que o pai e a mãe têm que se incentivar a colocar a criança numa atividade. Entende? Então, no geral, professores, tomem muito cuidado quando vocês vão falar isso, se ponham no lugar de lá. Entende? Como que você receberia uma notícia dessa? Como que um professor falando, às vezes estão pagando, entende? Aí o pai que paga, ele já tem ele paga assim, mas ele quer um trabalho de 500. Vocês já ouviram isso? Eu ouço muito aqui no Sul. O pai paga 50, mas ele quer que o teu trabalho seja de R$500. É o preço VIP. Entende? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom, meu querido? Espero que eu tenha ajudado. Professor Volney? Professor Rogel, na parte de didática, né, o senhor estava comentando agora, e a importância é a didática que você vai fragmentar para o teu cliente, porque cada pai responde de uma forma diferente e a criança responde diferente para a didática. Então, pegando um pouco o gancho do professor Felipe Andrade, trabalho como professor de música há 27 anos, tendo minha escola própria e também em universidade. E sou apaixonado por futebol e estou muito feliz nesse grupo aqui com vocês aprendendo. Mas a parte docente, ela tem que ser, tenho alunos com TDAH, ela tem que ser fragmentada, por isso eu coloquei no grupo ali, né, o senhor ressaltou, porque ela tem que ser fragmentada e repetida de forma criativa, né? Você não pode tornar aquilo maçante para a criança, né? Porque, de uma certa forma, ela tendo aquele incentivo, né, de forma positiva com palavras, com um agrado, né, com uma brincadeira que eu uso aqui nas aulas também, vai fazer com ela desenvolver e gostar daquela atividade. Tenho meus filhos em escola de futebol, né, e
comento, sempre converso com os treinadores nesse sentido, e sempre tentando alinhar também na forma da didática, da fragmentação, porque a criança ela não compreende muitas vezes a atividade de uma forma completa, né? Então, nesse sentido, sempre é bem importante a questão de fragmentar a ideia que o professor quer passar para o aluno, né? Nesse sentido. E um dos caminhos é a música. Ó, Felipe André, estamos juntos, toco guitarra e piano, mas não toco bateria. Um abraço aí, professor. Uhum. Tá certo, entende? Então, isso, pessoal, que a gente debateu aqui, até para complementar ali aquela outra parte, já volto, é a estratégia de organização vocês usarem, que faltou eu falar isso aqui depois, que eu abri para vocês comentarem. Uso de agenda, calendário, a pessoa se organizar, que nem eu falei como eu fiz, tá? Então, se tiverem um aluno que tem essas questões, né, além da questão de aprendizado, entende, dele de usar a questão multissensorial, entende ali, o que você faz? Você cria uma rotina de organização, você ensina ela a ser organizada, entende, para com ela mesma. Essa estratégia da agenda, eu tenho agenda no celular, tenho agenda no carro, porque às vezes esqueço aqui está comigo, daí acesso à agenda do celular, tá? E outra coisa muito importante, não só você ter agenda, eu falei aula passada sobre isso, ter uma lista de tarefas. Entende? Termina a aula, eu já começo a montar meu cronograma de amanhã. Então, ter uma organização e um gerenciamento da sua rotina. Entende? Isso é muito importante dentro de tudo isso que nós vamos argumentando aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, é um assunto que, olha, eu gosto muito de falar, porque eu me vejo muito nessa questão. Eu tenho, ó, coloquei o link ali do certificado da aula de hoje, tá? Vai ter o material, tenho 3 materiais lá que eu desenvolvi, então, nessa questão, eu vou pedir uma coisa para vocês. Professores, eu vejo muito professor preocupado com o certificado. Às vezes o professor adquiriu, comprou lá, pagou 30 e poucos reais hoje, amanhã de manhã ele já está pedindo o certificado está na plataforma, mas não é isso o problema. Se você comprou hoje à noite e amanhã de manhã cedo você está pedindo certificado, é que você não está lendo o produto. A pior coisa que tem é você ter um diploma na parede vazio. A pior coisa que tem. Entende? Você tem um diploma, mas não sabe falar, argumentar. Algum dia alguém vai ver na tua parede, vai perguntar o assunto para você. E aí? Como é que fica? Entende? Para vocês terem ideia, o certificado está programado para gerar a partir de 1% da leitura dos slides. 1%. Tem professor que amanhã de manhã, como nas outras vezes, vai estar falando que não conseguiu acessar o certificado. Estão entendendo? Então, muita gente, não todos, está preocupado com o certificado, mas não está lendo o conteúdo. Leia o conteúdo, aprenda, pessoal. Muito importante. Vai aparecer oportunidade, igual apareceu para vários professores, de sentar numa entrevista e poder falar aquilo que sabe e ser contratado. Vai aparecer. Sim ou sim, tá? Então, tá o certificado ali. Amanhã eu vou colocar essa aula no contexto, tá? Mais ou menos ali no início da tarde. Espero que a UEFA não me bloqueie de novo pelo texto, porque toda vez que eu vou colocar uma coisa, direitos da UEFA. Para colocar aqueles meus vídeos sobre aplicação de intensidade e volume, pessoal, vocês não sabem o malabarismo que eu tive que fazer. Especificidade, tudo é malabarismo. Direitos autorais, então não sei o que, não sei o que. Pô, é complicado. Tá bom, meus queridos? Deixa eu ver aqui o professor Felipe. Professor Felipe, por favor. Rápido, é só um ADN rápido. Não é nem na questão da colega. É claro que a abordagem dos pais foi esse principal tema que eu quis levantar antes, mas quem for dar palestra, ou quem for dar qualquer formação numa escola, me procura, porque é minha especialidade. Não coloque a mão no bolso. Mão no bolso dá um relaxo. Aquela mão no bolso, enfiada no bolso. Gesticula. Mãos livres, tá? Quem tem a oportunidade, não sei se vocês já viram o meu portfólio, mas toda palestra que eu dou, eu tenho uma foto minha com o meu controle de passar slide. Ou quem já fez curso comigo sabe
que eu uso o controle remoto, não que o Rui não use, não estou criticando quem usa e quem não usa. Estou dizendo que as mãos têm que estar livres. Todas as fotos das minhas palestras no meu Facebook estão com as mãos sempre livres. Eu nunca estou com a mão enfiada no bolso. É uma postura péssima. Eu dou treinamento para quem dá palestra. Quem já acessou meu canal viu lá que tem palestra ao vivo minha lá, que eu dei para mais de 100 pessoas. Eu estava ao vivo no Facebook, tinha mais não sei quantas pessoas, e a palestra rolando aqui em Portugal. Eu nem sabia que estava rolando ao vivo. Pensei que estavam gravando, estava passando no canal aqui no Correio da Manhã, aqui na cidade, aqui, para todo mundo vendo. Estava a cidade inteira me assistindo. Então, assim, lá tá lá a palestra na íntegra, tá? Vocês podem ver lá eu andando na palestra, eu brincando com o pessoal, eu gesticulando, eu andando, até minha última foto da minha última palestra de blazer vermelho, falando sobre o recreio, eu andando no meio dos alunos, os alunos me olhando assim, de blazer vermelho, não que precise comprar um blazer vermelho, é o que eu estou dizendo, mas a imagem que a gente transmite, quem vai dar palestra tem que ser um comunicador, a informação tem que chegar, falar, pessoal, como é que eu quebro o gelo? Quanto tempo nós temos? Não temos muito tempo. Aí eles vão entender, por que nós não temos muito tempo? Porque não temos muito tempo. Então, vocês entendem? Então, assim, gesticulam, não dê palestra com a mão no bolso. É horrível. É muito feio. O cara que deu palestra na frente de mim, naquele dia do blazer vermelho, que foi a última palestra que eu dei aqui, o cara ficou com a mão no bolso e o microfone na outra mão. Horrível. Tem umas coisas que... Então, assim, pessoal, postura, vai dar uma palestra? Camisa, uma calça jeans, uma roupa bonita, bem vestido, bem arrumado, mas postura de gesticular, gesticula com as mãos, usa as mãos, tá? Não fica com a mão no bolso, porque é uma imagem pacata, assim, quem dá treinamento tem guia de postura de palestra, então, assim, eu fiz curso aqui de formador pedagógico, que é postural, então vocês podem ver no meu canal, tem lá também a aula do curso que eu fiz, enfim. Então, quem for dar uma palestra, quiser mais dicas, me procura, me chama, eu ajudo a fazer o flyer, eu ajudo a escolher roupa, vocês vão ver que vai ser top a apresentação de vocês, se vocês tomarem cuidado com isso. Se ficar com a mão no bolso, se ficar travado lá com o microfone, ninguém vai prestar atenção em vocês. Isso eu garanto. Exatamente. Bem lembrado, tá, professores? Essa questão eu já tive em palestra também, que o palestrante estava com uma mão no bolso e uma mão no controle. Entende? Então, quanto mais você interage, quanto mais você tem aquele contato com a plateia, você olha, fala o nome da pessoa, comenta, mais você prende atenção. Ok? 5 minutos. Deixa eu ter mais 5 minutos aqui. Desculpa, Rui, deixei o material para você no Facebook, tá, Rui? Só você baixar. Perfeito. Para pôr para ele instalar 2 fotos que eu separei lá, depois você abre o Facebook, é só baixar. Tá na conversa. Perfeito. Obrigado. Tá no computador, nesse link, tá? Obrigado, professor Felipe. Nesse link tem um material que é mais... vai abranger mais coisas, tá, pessoal? É que em 1h30 é difícil falar tudo isso que nós teríamos para dizer hoje, mas de maneira breve e resumida, tem ali, lá você vai encontrar mais algumas estratégias, mais algumas coisas, tá? Referente ao que nós conversamos hoje, tá ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu já mandei o link para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vou abrir rapidinho e já vou encerrar a aula. Inclusive, o senhor já tinha disponibilizado antes, né? Porque eu já tenho. Tá? Eu tinha mandado até antes já o link. Só mostrar rapidinho aqui para vocês e já vamos encerrar, tá? Só um segundinho. Compartilhando a tela. Aqui. Isso, sobre o TDAH, tá? Ele está aqui, ó. Treinamento. Aula que vem já está pronta. Ali também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tem 11 pessoas que compraram esse aqui. Conteúdo, deixa eu ver o conteúdo dele aqui. Conteúdo, ó, ensinando, ó, os 3 conteúdos. Estratégia de aprendizado para alunos com TDAH, TDAH em crianças, uma visão abrangente, tá? E a parte que eu mais frisei hoje,
Foi TDAH e dislexia, entendendo as diferenças, tá? Tem esses 3, aqui tentem abrir no computador, tá, professores? Tá? Mas tem esses 3 slides aqui, vocês vão sair craque com isso aqui, tá? Então, ele já está em plataforma. Deixa eu só ver uma coisa aqui, conferir para ver se... Ó, que eu falei para vocês do 1%. Aqui, ó. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, certificado. Produtos... Ah, não, tá. Aí já vamos encerrar. Deixa eu só conferir que está tudo certinho, tá? Aí já encerramos. Para daí amanhã ninguém ter problema com isso aqui. Certificação, 1%, 1%. Ó, já está configurado. Está aqui, ó. Tá? Ensinando para alunos com TDAH. O certificado está ali, está pronto. Então, depois que fizer o acesso mínimo ali, ele vai gerar, baixe, imprima, coloque na parede e mostre tudo aquilo que vocês aprenderam. Tá bom, meus queridos? Então, é um material que eu falo para vocês. É um excelente material para vocês lerem com calma, tá? Ter um tempo para vocês pensarem, refletirem, entende? Sem barulho, sem nada, no quarto, trancado, entende? Para vocês aí aprender mais, tá? Pode ter certeza que vai ser um material muito valoroso, ok? Então, quem quiser ali adquirir, já está disponível ali para vocês. O professor Luiz Rogério, queria comentar, que não comentou hoje, professor Luiz Rogério. Professor, eu gostaria de comentar uma experiência que eu tive como aluno de um curso com uma amiga minha, psicopedagoga, que o foco dela era falar sobre... Na verdade, o curso era sobre leitura do desenho infantil. Uhum. De uma forma muito inteligente, eu achei, a abordagem dela, a pedagogia, no caso, ela, para ensinar sobre dislexia, ela quis que a gente entrasse um pouco no contexto de forma emocional. Ela... A gente assistiu um filme chamado Como Estrelas na Terra, que é um filme que fala sobre o sofrimento de uma criança com dislexia. É até um filme indiano, dentro de uma sociedade onde o pai, ele era empresário, então ele saía todo dia de manhã, a família tinha uma rotina, e ele tinha uma atividade na escola. Só que aí, até então, quando ela passou o filme para a gente assistir, eu não tinha entendido por quê. Na verdade, ela queria que a gente entrasse emocionalmente no contexto, e ela fez com que muitos de nós descobríssemos que fomos dislexos, até mesmo muitos de nós éramos, né, dos professores, dos colegas de curso, éramos assim, né, tínhamos esse problema, já tivemos, e o pessoal até então não se atentava, né? Uhum. Então, fazer com que os pais entendessem o que é o sofrimento de uma criança com uma questão dessa é muito importante. Aí eu conversando com algumas colegas, falei do curso que eu tinha participado, e elas se interessaram muito, e eu percebi que muitas delas já tinham esse problema, só que eu não tinha como eu não sabia como dizer isso, e também seria um pouco falta de ética, né, porque eu era colega de UBS, né, eu sou de UBS. E aí eu falei, olha, tem um filme muito interessante, que eu gostei muito, que inclusive a professora nos deu, eu gostaria que vocês assistissem também, é muito bacana, para quem é mãe é muito importante. Aí eu tirei cópia desse filme, até hoje eu tenho, e distribuí entre elas. E elas assistiram o filme e elas chegaram para mim, poxa, Luiz, meu filho não tem problema nenhum, quem tem problema sou eu tenho esse problema. Olha só. Então foi algo assim, mágico que aquela professora, até hoje eu tenho isso comigo. Então, às vezes, a abordagem com o pai, né, e a mãe, talvez seja até mesmo, já aconteceu no caso na UBS, olha, a gente está com alguns problemas de crianças com alguns problemas de dislexia, e mães estão precisando de apoio para esse problema. A gente gostaria que vocês apoiassem os pais, né, os colegas pais, né, e a gente fez uma distribuição entre eles, e eles, de uma forma unânime, eles se compadeceram daquela situação, e muitos reconheceram que muitos dos familiares, inclusive eles mesmos, os próprios pais, tinham um problema desse. E nunca, o pai, que ele tinha abandonado a escola por causa do trabalho, enfim, mas na verdade, ele tinha abandonado a escola não porque ele precisava trabalhar, mas sim porque tinha dificuldades. E ele mesmo não entendia o que ele tinha. Então, ele entendeu que ele tinha dislexia. Olha então, só. Forte, hein?
muito, muito interessante, e não precisei falar nada, não precisei comentar, não precisei argumentar, não precisei falar nada, simplesmente nós assistimos o filme, todo mundo se compadeceu da situação, e até então foi mágico. Então, foi uma coisa muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu dentro desse tema, assim, eu falei, meu Deus, isso é muito interessante, então, só para compartilhar mesmo, que deu muito certo. Não, bacana, professor, bacana. Professor Breno, que faltou comentar, e o professor Luiz Gustavo, o professor Felipe está com a mão levantada. Deixa eu ver, professor Breno, rapidamente, por favor. Boa noite, professores. Eu tive o prazer de trabalhar agora com esses alunos de autista nível 1, nível 2 e nível 3. O 3 é um dos mais agressivos que tem. É o grave. Teve severo. Lá que chegou no primeiro dia, eu tive que não suspendi praticamente a aula porque eu tinha 2 monitoras, né? Mas eu tive que passar a aula todinha com ele, né? E ele tentou morder os meninos. E aí eu consegui controlar a situação, né? Já ter um pouquinho de experiência. E aí foi quando surgiu esse curso do professor aí do Paraguai aí. E eu peguei e comecei a fazer, né? Comecei a fazer. Tanto que a minha esposa, esses dias agora, eu falei assim, Júlia, o professor colocou na aula aqui que, querendo ou não querendo, ele tem um pouco leve, mas ele tem. Eu acho que você tem, viu, Júlia? Aí ela foi pesquisar e bateu que tudo ela tem. Tudo que consta. Eu falei, é bom vocês se tratar. Então, e no futebol também. No futebol, a gente que o professor falou aí, eu estou muito com a categoria sub-15. E hoje eu dei uma palestra para eles, mais ou menos assim, de uns 15, 20 minutos, e falei sobre essa aula passada, né? Sobre o que eu já estava estudando, e de um outro serviço que eu trabalho, que é esse, que eu pego muito autista, muito DH, eu pego muito. Eu estava explicando para eles. Falei, ó, vocês todos têm, sabia? Um pouquinho mais tem. Ah, professor, então você explica para a gente. Ah, eu acabei de estar explicando para vocês aqui, vocês estão voando. Eu estou dando a aula aqui, e você está conversando com seu amigo aí, você não está prestando atenção em mim. Aí ele falou, sério, professor? É sério, eu estou falando sério para vocês. E se vocês levam para dentro do campo, às vezes a gente está dando uma instrução no quadro tático, você está olhando lá para o cara que não tem nada a ver. Como é que você não tem? Você pode não ter grave, mas se você tem, tem. Aí teve um que falou, professor, eu sou muito curioso, eu vou estudar isso aí e vou falar com meu pai. Eu falei assim, agora eu vi o senhor comentando em questão de abordagem e tudo isso. Eu falo para os professores, faça esse curso aí, que vai ajudar quem estiver trabalhando com base. Porque temos que entender sobre o assunto, né? Temos que dominar, né? Professor, obrigado, professor. Professor Luiz Gustavo? Professor, o que acontece? Só em relação a essa questão do certificado que o senhor estava falando aí, é muito importante que nós tenhamos o certificado para aprender, né? Botar na nossa parede para que os pais entendam, nós conheçamos do assunto. Porém, não adianta comprar o certificado e ter a mente vazia sobre o assunto. Exatamente. A gente acaba perdendo aquele pai que chega no projeto, na escola, que a criança sabe que a criança tem e aceita que a criança tem o problema e que ele precisa colocar a criança para aprender, para poder se distrair, se desenvolver, mas também pode perder aquele pai que sabe que a criança tem o problema, mas tem vergonha de assumir, ele vai preferir sair dali para não ter que lidar com um professor que não entende do assunto. Por vergonha de falar, ele vai preferir sair. Exatamente. Então é muito importante que nós, né, professor, nós tenhamos o diploma, o certificado, sim, é importante, mas também conhecer o assunto ao qual nós estamos estudando é tão importante quanto ter o diploma, o certificado preso na parede. Exatamente, professor, isso que eu estava até comentando anteriormente. Não tenha só o diploma na parede, né, por ter. Tenha justamente para aquilo que possa, né, ajudar vocês aí numa dúvida de um pai, ou até mesmo que nem eu falei, né? Até mesmo vocês, amanhã ou depois. Uma coisa que eu vou falar bem sério para vocês: nunca dê diagnóstico.
entendeu? Conversa, explica, fala, ó, pai, eu precisava que você levasse um psicólogo, tal, gostaria de uma avaliação. Ah, por que não? Só queria, só para saber, tal, uma avaliação. Porque, gente, pai pode se ofender muito. Tá bom? Deixa eu só parar a gravação aqui, vou encerrar a aula, depois vocês podem conversar, tá? Mas, de momento, meu muito obrigado a todos, vou chamar depois o professor Felipe, ele vai falar, está com a mão levantada para concluir, tá? Mas já agradecendo aqui a todos pela aula de hoje e que vocês guardem, leve para o resto da vida de vocês, tá bom? Encerrando a gravação. Boa noite, Parabéns professor, e pela boa aula, noite aos demais colegas.